vários de nossos colegas nessa casa já observaram, celebramos no último dia 13 de julho os 25 anos de vigência do Estatuto da Criança, o ECA. Como não poderia deixar de ser, a data comemorativa vem sendo pretexto para que, passado um quarto de século, avaliemos as políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente, principalmente nesse contexto de criminalidade crescente entre os jovens no Brasil. E, na qualidade de ex-governador, por 2 mandatos de Mato Grosso, onde tive que enfrentar mais de uma vez os desafios impostos pelo Estatuto, gostaria também de tecer aqui algumas considerações sobre esse importantíssimo marco legal, que substituiu o Código de Menores, que, acredito, pode representar ainda uma alternativa viável para que equacionemos o problema da violência infantil em nosso país. Em primeiro lugar, faço aqui um elogio, partindo da ideia absolutamente correta, urgente e necessária de que era preciso oferecer proteção integral à criança e ao jovem. O ECA criou o arcabouço jurídico, que permitiu que superássemos alguns dos péssimos indicadores sociais do início dos anos 90, quando começou a ser implantado. A mortalidade infantil, nos últimos 25 anos, caiu de 47 para 14,4 crianças em cada 1.000 nascidos. O trabalho infantil, que vitimava uma média de 23,63 jovens a cada 1.000, hoje atinge menos de 2 indivíduos a cada 1.000 jovens e crianças. O acesso à creche avançou para 27,9% entre as crianças de 0 a 3 anos. E o atendimento na educação infantil já atingiu 87,9% das crianças de 4 a 5 anos. Existem hoje 1.303 varas da infância e temos 5.906 unidades de conselheiros tutelares, de conselhos tutelares. Embora o ECA não seja isoladamente o responsável por toda essa transformação, é evidente que muito contribuiu para que passássemos a dar às crianças e aos jovens uma alternativa de futuro, para que dessemos ao nascituro a oportunidade de uma maternidade mais segura, para que oferecêssemos às crianças menores de 6 anos a perspectiva de uma educação integral desde a primeira infância, para que defendêssemos e amparássemos os brasileiros menores de 18 anos nas inúmeras situações de violação de seu direito. O ECA é, portanto, por tudo isso, um instrumento que merece ser celebrado. E nós, juntos, aqui, aqueles que comemoram os 25 anos desse importantíssimo diploma. No entanto, é preciso também reconhecer que 25 anos depois, os tempos são outros. O Brasil é outro e a juventude também é outra. E o ECA, como todo ordenamento jurídico, merece ser rediscutido, atualizado e aprimorado. Principalmente, o Estatuto, embora necessário, não foi suficiente para que protegêssemos os jovens e as crianças desse país. Com efeito, a taxa de homicídio entre crianças e adolescentes é hoje quase o dobro do que era 25 anos atrás. Em 1990, 7,7 crianças e jovens eram mortos a cada 100 mil. Esse percentual hoje é de 13,9 menores assassinados para cada 100 mil, ou seja, um aumento de 80% nesse quesito. Se considerarmos apenas a faixa etária dos 16 a 17 anos, os indicadores são ainda mais nefastos. 50,1 jovens assassinados para cada 100 mil, contra 26,2
há 25 anos atrás. É mais que o dobro, senhor presidente. Apesar do ECA, os jovens são hoje muito mais vítimas da violência do que eram quando o Estatuto começou a vigorar. Também avançamos muito na proteção dos direitos básicos. Apenas no primeiro trimestre desse ano, o Disque Direitos Humanos registrou 21.021 denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes no Brasil, principalmente relacionados à negligência, à violência física, psicológica e sexual dos jovens. Veja-se o caso do menino Bernardo Boldrini, que chocou o Rio Grande do Sul e o país, e que sintetiza de forma assombrosa a que ponto se pode chegar à negligência e à violência contra a criança, apesar da existência de conselhos tutelares. Na verdade, segundo o Cadastro Nacional dos Conselhos Tutelares, temos 632 unidades a menos que o necessário e, entre os existentes, 25% não têm telefone e 37% não têm celulares. Na educação, o caminho a ser trilhado também é grande. Há ainda 3,8 milhões de jovens brasileiros, principalmente na faixa etária entre 15 e 17 anos, fora da escola. E jovem fora da escola, senhoras e senhores senadores, é problema na certa. Mas vejam também as escolas. Segundo o Censo Escolar de 2014, apenas 45% das escolas brasileiras da rede pública de ensino fundamental têm biblioteca e apenas 33% delas têm quadras poliesportivas atuantes. Além disso, apenas 1/3 das escolas está adaptado para alunos com deficiência de mobilidade reduzida. Enfim, parece-nos evidente que o Estatuto que está aí e que representa, sem sombra de dúvida, um avanço notável nas políticas de atenção às crianças e aos jovens, merece sim ser rediscutido e aperfeiçoado. Precisamos sim discutir por que o ECA ainda não foi capaz de promover a proteção integral aos menores brasileiros. E precisamos, principalmente, discutir por que o Estatuto não conseguiu deter o avanço da criminalidade entre os jovens. Da criminalidade de que os jovens são vítimas e da criminalidade de que os jovens são autores também. Porque os jovens não são apenas vítimas da violência e vêm se tornando também e a cada vez mais seus próprios agentes. Os casos estão em toda parte. No estupro coletivo, de que foram vítimas recentes 4 adolescentes no estado do Piauí. No assassinato a facadas de um médico à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. No adolescente que, há pouco mais de um ano, ateou fogo em uma dentista em São Bernardo do Campo. No Mato Grosso, os crimes cometidos por menores infratores crescem na ordem de 8%, apenas entre 2013 e 2014. A situação se repete em todo o país. Abra-se o Jornal do Dia, não há uma só edição que não tenhamos a denúncia de que um crime cometido por um menor de idade não esteja acontecido. Por isso é importante avançar, não apenas sobre a questão dos direitos das crianças, dos adolescentes, mas também sobre os deveres dos jovens. Não podemos mais manter presos por apenas 3 anos os jovens que cometem crimes hediondos. Não podemos continuar a tratar como criança aqueles que já não agem mais como crianças. Não podemos aceitar que o excesso de tolerância e da promiscuidade toda uma geração. Se oferecermos direitos
e precisamos oferecê-los de forma abrangente e estruturada, temos também que cobrar deveres. E esta talvez seja a questão mais chave hoje, senhor presidente e senhoras e senhores senadores. Eu concedo uma parte, melhor dizendo, ao senador, meu colega de Mato Grosso. Senador Blairo, queria te parabenizar por esse pronunciamento. Primeiro, pela coragem. Hoje, falar desse tema é ter muita coragem, mas isso sempre foi uma característica de Vossa Excelência, de enfrentar os temas com muita propriedade, não importa a dificuldade que eles se apresentam. Eu creio que o país agora está no momento que não está numa encruzilhada. A gente vê que a sociedade ela não tolera mais que pessoas, sejam elas de que idade for, matem e fiquem impunes. A gente sente que essa cobrança é urgente e recai sobre essa casa essa responsabilidade. Eu creio que estamos tratando aqui com muita responsabilidade e Vossa Excelência traz a solução no próprio discurso, quando fala justamente sobre a questão da educação. Nós temos hoje a grande dificuldade do ECA não ter conseguido fazer frente a todas as demandas que se apresentaram, mas Vossa Excelência levanta justamente a necessidade da gente sair pela educação. Agora, a educação vai resolver tudo? Sempre vai haver esses casos de menores que vão se comportando como adulto, matam, enfiam a faca nos outros, como aconteceu no Rio de Janeiro. E o que a gente entende e nota é que isso não é mais tolerável. E aí eu concordo justamente quando essa casa começa a discutir já aqui uma forma de a gente aumentar, de não ter mais essa pena de 3 anos e partir para um aumento de pena para que essas atitudes não fiquem a revoltar cada vez mais o cidadão que se sente impotente diante desses menores, aspas, que na verdade são brutamontes, que assaltam, matam, mas que às vezes por um senso comum, politicamente correto, um discurso politicamente correto, tem toda uma rede de proteção para que essas pessoas fiquem impunes. Meus parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador Medeiros. Agradeço sua participação. E dizer, senador Medeiros, de que hoje em dia muitos pais, não quero dizer que seja a grande maioria, mas muitos pais querem terceirizar a educação dos seus filhos. Eu tive a oportunidade, enquanto governador do Estado, de conversar com centenas de professoras e professores nas escolas da rede pública do Estado de Mato Grosso. E em muitas oportunidades ouvi dessas professoras e professores relatos de que mães chegam na escola com os guri, com as crianças, os piá, como nós falamos, pendurado pela orelha e fala assim para o professor: cuida desse bichinho porque eu não dou mais conta dele na minha casa. Quer dizer, já passou do ponto de moldar a personalidade, o caráter dessa criança e acha que o poder público tem a obrigação agora de fazer isso. Então, nós estamos com um problema na educação sério, não só nas escolas nossas, mas também em casa. Temos que voltar a ensinar os pais a ser pais, coisas que eles não aprenderam quando crianças. Lembro-me quando eu era criança, a coisa não andava direito, a minha mãe puxava na orelha, eu tenho orelha grande, porque ela me puxava, fazia rodar. E outra coisa, não tinha essa história de correr atrás para bater na bunda, não. Tinha que ir lá, o dedinho dela era mágico. A dona Lúcia fazia assim, ó, a gente virava no pé dela. E a educação ali era efetiva, coisa que nós não temos hoje. Então, parabéns pela sua intervenção nesse discurso, e eu passo para o senador Moca uma parte. Senador Blairo Maggi, eu penso que uma coisa não exclui a outra. Eu vejo aqui uma proposta do ECA no sentido de aumentar o tempo de permanência desses jovens, sobretudo quando tem um agravamento da pena. Mas eu, particularmente,
eu quero dizer que eu estava dizendo que o ECA, conforme eu já vi projeto de lei, defendendo o aumento de tempo de permanência desses jovens, né? Mas eu acho que é válido e uma coisa não exclui a outra. Mas eu, particularmente, acho que nós aqui temos uma contribuição do senador Aloysio Nunes Ferreira, que ele reduz a maioridade penal, mas ele condiciona essa redução para alguns casos e especifica no seu projeto de emenda à Constituição quais seriam esses casos. E ainda condiciona que quem daria a última palavra seria um juiz, depois de provocado pelo membro do Ministério Público. Eu acho que assim a gente separaria aqueles jovens realmente que já, por várias e várias vezes recalcitrantes, acabam cometendo crimes hediondos, né? E que não têm mais condição de convivência. Esses casos, infelizmente, existem. E trataríamos esses outros jovens com uma pena maior ou com um rigor maior nesse projeto de lei que também tramita aqui, que é uma alteração do ECA. É a parte que queria dar a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Moca. Muito obrigado pela sua intervenção. A senadora Marta quer fazer uma parte. Quero parabenizá-lo, senador, por trazer essas reflexões. Nós falamos muito sobre o adolescente, e Vossa Excelência trouxe uma visão ampla, dados, e eu gostaria de acrescentar um dado que é relacionado aos adolescentes que... Esses adolescentes, hoje, eles têm uma possibilidade de socialização e reinserção na sociedade de êxito de 80%, só 20% de reincidência, ao contrário dos adultos que estão, exatamente o número ao contrário. Então, por mais desanimador que seja a situação das casas de ressocialização, elas estão conseguindo fazer um trabalho. Agora, Vossa Excelência tocou no ponto que elas poderiam, estão mal geridas ou que poderiam ser melhores. E eu acho que a gente teria talvez que focar um pouco nisso, porque se nós vamos aprovar ou a maioridade com 16 anos, que eu não vou votar nisso, eu vou votar numa permanência maior, nós temos um novo problema. É como fazer que esses jovens que vão ficar retidos, caso prevaleça essa visão, eles tenham realmente um processo, são jovens muito mais delinquentes, perigosos, são crimes hediondos, etc., que nós vamos ter que focar nesses jovens, porque esses jovens são um grande problema que nós vamos ter daqui a pouco. Já existem, sem nenhuma solução. Mas quero lhe dizer que o seu apanhado, em geral, foi... Senador Blairo Maggi. Preciso do som. Bom, para finalizar, então vamos lá. Fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e assegurar que seja efetiva e integralmente implantado para que cuidemos da geração do amanhã. Mas enquanto essa geração não chega, cuidar também da que está aí e sinalizar que não estamos dispostos a transigir 1 milímetro que seja na busca de uma sociedade pacífica, em que os cidadãos não sejam assaltados todos os dias pelo medo. Parabéns, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses 25 anos de história, a coragem a todos nós, a todas as lideranças desse país, para que façamos avançar, acompanhado das revisões e reformulações para que o tempo de hoje reclama de todos nós. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, e dizer o seguinte: as crianças de hoje não são as crianças de 25 anos atrás. Uma criança do dia de hoje, de 15 anos, 16 anos, tem muito mais informação, tem muito mais conhecimento, talvez não tenha a capacidade de discernimento, mas tem muito mais conhecimento do que meu avô,
que faleceu com 101 anos de idade. Muito obrigado, presidente.